Você. Olha, ontem você acompanhou aqui, trouxemos detalhes sobre a audiência no Senado Federal que convocou o ministro da Previdência, né? Justamente para poder falar sobre a questão da fraude no INSS. O convite partiu do senador Sérgio Moro e houve um momento tenso de bate-boca entre os dois. A nossa repórter Bia Frênia chega com os detalhes do que aconteceu nessa audiência. Oi, Bia, bom dia. Oi, João, bom dia para você e para todos. O ministro da Previdência e o senador já tiveram ali as primeiras discussões mais calorosas logo no início dessa audiência. Foi uma troca de acusações entre os dois logo no começo do encontro, que foi na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor. O ministro Volney Queiroz foi convidado, então, para participar dessa audiência para prestar informações sobre as fraudes em descontos não autorizados de benefícios de pensionistas e também aposentados da Previdência. Quando foi responder ali uma pergunta de Sérgio Moro, o ministro comentou sobre uma matéria veiculada na TV que cita que um servidor do INSS denunciou os descontos indevidos em pensões e aposentadorias para a Polícia Federal em 2020, quando Moro era ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo Bolsonaro. É aquele jogo que a gente já está vendo acontecer, um jogando para o outro. E a gente vai agora acompanhar esse trecho da audiência em que a troca de acusações foi feita entre senador e ministro. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso primeiro que chamou a polícia. É um depoimento, como é que a gente tem que acusar? Senador Rogério, nosso governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho... Em outro momento da audiência, o ministro da Previdência afirmou que vai até as últimas consequências para responsabilizar quem cometeu crimes. Vamos ouvir. Na sexta-feira, dia 2 de maio à noite, ele me deu uma tarefa, me determinou, que foi apurar até as últimas consequências tudo o que aconteceu em relação à fraude ao INSS. Essa fraude, nós ouvimos falar muito de fraude do INSS. Ela foi uma fraude ao INSS, foi uma fraude aos aposentados. Pediu para cuidar dos nossos aposentados. Na época, no momento, ele não me tratou como ministro, tratou como Volney. Você tem a tarefa de cuidar dos nossos aposentados. Cuide dos aposentados, vá até as últimas consequências para que nenhum aposentado saia no prejuízo. Portanto, essa foi a determinação e esse foi o comando que eu recebi do presidente Lula. Depois desse encontro, Sérgio Moro, senador aqui pelo Paraná, que inclusive convidou o ministro, fez uma avaliação dessa participação de Volney Queiroz e também aproveitou para esclarecer que não fazia mais parte do governo de Bolsonaro na época que essa primeira denúncia teria sido apresentada para a Polícia Federal. Vamos conferir. E o Ministério da Previdência foi alertado expressamente em junho de 2023 dessas fraudes. Não fez nada, inclusive o próprio ministro estava lá.
E não fez nada. Esse tema foi retomado somente um ano depois. E veja, somente agora, com a deflagração da operação da Polícia Federal e da CGU, é que suspenderam os descontos. Então, não existia ministro da Previdência, não existia secretário executivo da Presidência. Eles tentam jogar a responsabilidade para o governo anterior. Não é isso que a gente tem que discutir aqui. A gente tem que discutir quem cometeu esses crimes tem que ser punido. Agora, é inegável que durante o governo Lula, esse esquema criminoso correu praticamente sem obstáculos. Aliás, é durante esse governo que há indícios de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS. O presidente do INSS, o anterior, o procurador-geral do INSS, além de para outros funcionários. E o ministro simplesmente veio aqui e foi evasivo. Chegou até a insinuar que eu teria me omitido. Eu deixei o governo em abril de 2020, anterior. Mas o grande debate nem é esse. O debate é por que o governo Lula não fez nada. E também faltou melhor esclarecimento, como é que esse dinheiro vai ser devolvido aí aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Conforme as semanas vão passando, o escândalo vai aumentando, já se fala agora nesse pagamento de subornos, como o senador Sérgio Moro apontou aqui, e eu percebo que essa primeira audiência ela já dá um tom de como o Congresso deve tratar esse assunto, caso a CPI ou CPMI seja aprovada, e ela tá ali, olha gente, prestes a ser tirada da gaveta. Aliados do governo de Lula, a base dele dentro do Congresso também já confirma essa possível derrota de que a CPMI vai sair de fato do papel, vai ser instalada no Senado em conjunto com a Câmara, e agora a tentativa ali de articulação por parte do governo é de emplacar nomes aliados dentro dessa comissão, pessoas de confiança que possam dirigir ali todo o esquema envolvendo essa investigação por parte aí da classe política. Volto com você. Obrigado, Bia, pelos detalhes. A gente segue acompanhando esse assunto, repercutindo e muito, né? Mais de 470 mil solicitações já foram feitas. Então, realmente muitas pessoas se dizem aí e foram enganadas por essa questão das fraudes e os descontos dos beneficiários do INSS. Agora, 10h53. Ontem você acompanhou aqui, trouxemos detalhes sobre a audiência no Senado Federal que convocou o ministro da Previdência, né? Justamente para poder falar sobre a questão da fraude no INSS. O convite partiu do senador Sérgio Moro e houve um momento tenso de bate-boca entre os dois. A nossa repórter Bia Frênia chega com os detalhes do que aconteceu nessa audiência. Oi, Bia, bom dia. Oi, João, bom dia para você e para todos. O ministro da Previdência e o senador já tiveram ali as primeiras discussões mais calorosas logo no início dessa audiência. Foi uma troca de acusações entre os dois logo no começo do encontro, que foi na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor. O ministro Volney Queiroz foi convidado, então, para participar dessa audiência para prestar informações sobre as fraudes em descontos não autorizados de benefícios de pensionistas e também aposentados da Previdência. Quando foi responder ali uma pergunta de Sérgio Moro, o ministro comentou sobre uma matéria veiculada na TV que cita que um servidor do INSS denunciou os descontos indevidos em pensões e aposentadorias para a Polícia Federal em 2020, quando Moro era ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo Bolsonaro. É aquele jogo que a gente já está vendo acontecer, um jogando para o outro. E a gente vai agora acompanhar esse trecho da audiência em que a troca de acusações foi feita entre senador e ministro. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Quem se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário executivo. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento. Como é que senador Rogério? Nosso governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho... Em outro momento da audiência, o ministro da Previdência afirmou que vai até as últimas consequências para responsabilizar quem cometeu crimes. Vamos ouvir. Na sexta-feira, dia 2 de maio à noite, ele me deu uma tarefa, me determinou, que foi apurar até as últimas consequências tudo o que aconteceu em relação à fraude ao INSS. Essa fraude, nós ouvimos falar muito de fraude do INSS. Ela foi uma fraude ao INSS, foi uma fraude aos aposentados. Pediu para cuidar dos nossos aposentados. Na época, no momento, ele não me tratou como ministro, tratou como Volney. Você tem a tarefa de cuidar dos nossos aposentados. Cuide dos aposentados. Vá até as últimas consequências para que nenhum aposentado saia no prejuízo. Portanto, essa foi a determinação e esse foi o comando que eu recebi do presidente Lula. Depois desse encontro, Sérgio Moro, senador aqui pelo Paraná, que inclusive convidou o ministro, fez uma avaliação dessa participação de Volney Queiroz e também aproveitou para esclarecer que não fazia mais parte do governo de Bolsonaro na época que essa primeira denúncia teria sido apresentada para a Polícia Federal. Vamos conferir. E o Ministério da Previdência foi alertado expressamente em junho de 2023 dessas fraudes. Não fez nada, inclusive o próprio ministro estava lá. E não fez nada. Esse tema foi retomado somente um ano depois. E veja, somente agora, com a deflagração da operação da Polícia Federal e da CGU, é que suspenderam os descontos. Então, não existia ministro da Previdência, não existia secretário executivo da Presidência. Eles tentam jogar a responsabilidade para o governo anterior. Não é isso que a gente tem que discutir aqui. A gente tem que discutir quem cometeu esses crimes tem que ser punido. Agora, é inegável que durante o governo Lula, esse esquema criminoso correu praticamente sem obstáculos. Aliás, é durante esse governo que há indícios de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS. O presidente do INSS, o anterior, o procurador-geral do INSS, além de para outros funcionários. E o ministro simplesmente veio aqui e foi evasivo. Chegou até a insinuar que eu teria me omitido. Eu deixei o governo em abril de 2020, anterior. Mas o grande debate nem é esse. O debate é por que o governo Lula não fez nada. E também faltou melhor esclarecimento, como é que esse dinheiro vai ser devolvido aí aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Conforme as semanas vão passando, o escândalo vai aumentando, já se fala agora nesse pagamento de subornos, como o senador Sérgio Moro apontou aqui, e eu percebo que essa primeira audiência ela já dá um tom de como o Congresso deve tratar esse assunto, caso a CPI ou CPMI seja aprovada, e ela tá ali, olha gente, prestes a ser tirada da gaveta. Aliados do governo de Lula, a base dele dentro do Congresso também já confirma essa possível derrota de que a CPMI vai sair de fato do papel, vai ser instalada no Senado em conjunto com a Câmara, e agora a tentativa ali de articulação por parte do governo é de emplacar nomes aliados dentro dessa comissão, pessoas de confiança que possam dirigir ali todo o esquema envolvendo essa investigação por parte aí da classe política. Volto com você. Obrigado, Bia, pelos detalhes. A gente segue acompanhando esse assunto, repercutindo e muito, né? Mais de 470 mil solicitações já foram feitas. Então, realmente muitas pessoas se dizem aí e foram enganadas por essa questão das fraudes e os descontos dos beneficiários do INSS. Agora, 10h53.